Na carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 5, e no versículo 12, é um texto muito conhecido da palavra de Deus, e neste texto São Paulo, o apóstolo das gentes, ele diz para os cristãos da igreja de Roma: por isso, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todo o gênero humano. Palavra do Senhor, graças a Deus. Para a palavra de Deus precisa ser bem mais forte. Amém? Esta palavra é viva e eficaz, é digna de toda aceitação e é mais penetrante que qualquer espada aguda de dois gumes. Eu tenho certeza que vocês já viram muitas coisas na sua vida, na sua história, durante os anos que Deus lhe proporcionou. Mas não é muito fácil, não é muito comum você ver o que agora você está vendo. Não que isto para mim seja uma causa de glória, de grande dignidade, não que isto para mim seja motivo de um estrelamento, mas não é todas as vezes que se vê, se sabe, se contempla, como você aqui neste auditório agora está vendo, como você ao longo do Brasil e além fronteiras também está assistindo ao vivo e a cores, alguém que antigamente dava as costas para Nossa Senhora, mas que hoje é filho dela e aceita como mãe puríssima, como mãe santíssima, como mãe castíssima. Não é comum você ver alguém que foi pastor pentecostal e hoje é católico apostólico romano. Mas por que, missionário, tu és católico hoje? Primeiro, foi um chamado de Deus. Hoje é o meu querer, porque eu tenho lutado nesses 20 anos que estou na igreja católica para fazer do querer de Deus o meu querer, da vontade dele a minha vontade. Mas eu fui nascido e criado no protestantismo pentecostal. E lá eu aprendi a virar as costas e dar as costas para tudo que se dizia católico. E por esse motivo eu aprendi algumas inverdades a respeito da igreja católica, como por exemplo, a Bíblia dos católicos é uma Bíblia falsa, porque nela contém 7 livros apócrifos, o que não é verdade. Na Bíblia católica, através da tradução grega, nós temos 7 livros deuterocanônicos. Deutero do grego é segundo, que junto com os protocanônicos, proto do grego primeiro, formam o cano da Sagrada Escritura. Mas livros apócrifos não temos na Bíblia católica. Aprendi que os católicos adoravam imagens, é uma outra inverdade. Por sinal, o próprio grande reformador do século XVI, Martinho Lutero, ele já dizia que a proibição das imagens, vista no Antigo Testamento, não contemplam nem de longe as imagens sagradas, as imagens do cristianismo. Aprendi que a igreja católica era a Babilônia do Apocalipse, que o Papa era o anticristo, o falso profeta, e coisas que todos vocês com certeza já ouviram. Mas desde criança minha mãe dizia que seus filhos homens seriam pastores. E por isso ela levava-nos à igreja, porque minha mãe foi presidente de círculo de oração, regente de coral, e por várias vezes mamãe colocava-me naquele círculo, em torno das irmãs do círculo de oração, para que elas orassem pelo futuro pastor Sidney de Alencar. E não foi uma nem duas vezes que muitas daquelas irmãs, quando terminavam aquelas orações, diziam para minha mãe: irmã Elza, eu tive uma visão tão linda com o Sidney.
eu vi uma mulher como um anjo vestida de noiva, segurando nas mãos dele. Esta história repetiu-se muitas vezes. E a interpretação que tinha-se é que aquela noiva era uma linda igreja, uma robusta igreja, que um dia Deus iria entregar ao futuro pastor Sidney. Os anos passaram-se. Desde criança, os pastores levavam-me para que eu pregasse, recitasse versículos da Bíblia em outras igrejas, e várias pessoas diziam a mesma coisa, que viam perto de mim aquele tal anjo mulher. Mas a partir do ano de 1996, algumas coisas começaram a acontecer na vida do pastor Sidney. Pessoas convidavam-me para orar em uma doente, e pessoas diziam que eram curadas, porque ao meu lado ia um anjo, na aparência de uma mulher, com uma roupa branca, às vezes viam com uma roupa de noiva, e aquela mulher tocava nos doentes, e várias daquelas pessoas eram curadas. Eu, porém, nunca vi nada. Mas termino aqui agora. No ano de 1998, quando saí do estado do Amapá para o estado do Maranhão, onde pregaria uma festa em um estádio. Chegando à cidade de Santa Luzia, no estado do Maranhão, fui convidado para visitar uma família que teve um problema seríssimo, familiar, conjugal. O pastor local disse que não podia ir em função das visitas, que era eu e mais 2 pastores, e prontifiquei-me de ir. E chegando àquela casa, uma cena ridícula eu tive que presenciar. Uma mulher cheia de hematomas, e o esposo disse: isso aqui foi pancada, foram agressões que eu fiz com ela. Nossa vida não dá mais certo, pastor. Quando casamos, o pastor nos abençoou, orou por nós, mas agora não tem mais jeito, e aconteceu o que o Senhor está vendo. Faça uma oração, que é para ela ir abençoada para um lado e eu vou abençoado para o outro. Depois de muita conversa, depois de diálogo, aquele homem disse: pastor, para de falar, porque não queremos conselho, apenas uma oração. E foi quando eu peguei a mão dela de um lado, peguei a dele de outro, e comecei a fazer uma oração triste, decepcionante por aquele casal. Era decepcionante porque eu, como pastor, não havia conseguido restaurar a vida daquele casal. Mas em meio àquela oração, eu percebi que algo caiu sobre minhas mãos, e quando eu abri os olhos, aquele casal estava chorando. Eu insisti naquela oração, e ao terminar aquela oração, aquele casal estava abraçado, pedindo-se perdão, dizendo que eu fora um anjo de Deus enviado àquela casa para reunir aquela família que estava dilacerada, que estava fragmentada. Fizemos um louvor ao Espírito Santo, e quando terminamos aquele louvor, tudo muito rápido, porque eu tinha hora para prosseguir a viagem, aquele senhor, ele começou a olhar atônito nos 4 cantos da sala, que não era muito grande. Ele foi na direção do corredor que ia aos fundos da casa, ele foi à janela que dava para a rua, e quando eu vi aquelas atitudes paradoxais, eu perguntei: meu irmão, o que está acontecendo? E aquele homem disse: pastor, eu quero saber da mulher que estava aqui agora, e ela não está mais. E quando aquele homem disse aquilo, eu disse: não, irmão, nem a minha esposa está viajando comigo. O que o senhor viu é coisa do demônio, é por isso que o senhor agrediu a sua esposa, e vamos orar novamente para que este demônio seja expulso da sua casa, da sua família. E aquele homem começou a insistir: não, pastor, não é nada de demônio, aconteceu algo grande na minha vida, no meu ser. E foi quando eu lembrei de todos aqueles acontecimentos, desde a minha infância, e muitos outros que aqui agora não posso contar. Eu perguntei: irmão, por favor, como essa mulher que o senhor viu?
Ele disse: é uma mulher morena, alta, pastor, dos cabelos longos. E eu perguntei: que roupa ela está usando? Ele disse: é uma roupa branca, pastor. Nesse momento, lágrimas caíram dos meus olhos. Eu pedi perdão para ele e disse: perdoa-me, irmão, por favor, porque eu já sei quem é essa mulher. Foi quando pela primeira vez eu disse para ele, e quero dizer para todos vocês neste auditório ao longo do Brasil: essa mulher é a tal da Maria dos Católicos, que anda comigo para todo lugar que eu vou. Mas ela é desse jeito, ela aparece, resolve o problema, vai embora e me deixa sozinho. Aquele homem disse: isso é verdade, pastor? Eu disse: o senhor não viu a mulher? Mais uma vez, eu nada vi. Perguntei à esposa dele se ela havia visto alguma coisa. Ela disse que também nada viu. Mais uma coisa eu vi, e disso dou testemunho. Eu vi o milagre da restauração de um casal, que somente Deus, pela intercessão de Maria Santíssima, poderia reabilitá-lo. E essa é uma das razões porque eu tenho andado pelo Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, em ginásios, em estádios, em praças públicas, dizendo em alto e bom som que a família que tem Nossa Senhora não tem desquite, não tem divórcio, não tem separação. Qual o nó da sua vida? Não tem jeito de desatar o nó, senão puxando a corda pelo mesmo lugar que foi usado para que o nó fosse dado. Um dia lá no paraíso, a nossa primeira mãe Eva, ela fez isto com toda a história da humanidade. São Paulo veio dizer: por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e por isso todos pecaram. São Justino, Santo Irineu, eles também já disseram que, assim como teve a primeira Eva, que deu este nó da desobediência, da rebeldia, da ignorância, que virou as costas para Deus, um dia apareceu o segundo Adão. Mas junto com esse segundo Adão, apareceu também a segunda Eva, Maria Santíssima. E ela pegou aquele nó terrível que veio a morte para todos os homens, e ela fez isto: ela puxou através da sua obediência. E é assim que o nó que está na tua casa será desmanchado, se você puxar hoje essa corda, a ponta da corda da desobediência, da rebeldia, da infidelidade, da ingratidão. E nós temos hoje aqui alguém especial para nos ensinar a desatar todos esses nós que estão fazendo com que a morte se estabeleça na sociedade, nas famílias. Quantas famílias estão sepultas, quantas famílias estão pior que Lázaro no túmulo, já cheira mal, mas hoje está aqui conosco Maria Santíssima, ajudando cada um de nós a desatar o nó da obediência. Pela primeira Eva e pelo primeiro Adão entrou a morte em todo o gênero humano, mas por meio de Jesus Cristo e por meio de Maria Santíssima, esta noite entra na tua casa, entra na tua vida, a vida de Deus. Fica de pés, por favor, um minutinho. Diga comigo: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Foi por ti. Foi por ti que entrou no mundo. A vida eterna. A vida eterna. Foi pelo sim de Maria. Foi pelo sim de Maria. A nova Eva. A nova Eva. Que entrou no mundo. que entrou no mundo.
a obediência a Deus. A obediência a Deus. Por isso, Maria Santíssima Por isso, Maria Santíssima é modelo é modelo de fidelidade, de fidelidade, de virgindade, de virgindade, de pureza. de pureza. Assim como ela te obedeceu, Assim como ela te obedeceu, eu também quero obedecer-te, eu também quero obedecer-te. para que entre na minha casa, para que entre na minha casa, na minha paróquia, Na minha paróquia, no meu local de trabalho, no meu local de trabalho, a vida a vida e vida em abundância. a vida em vida em abundância. abundância. Amém.